Boa noite, Fabrício. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo bom? Melhor Me agora, ouvindo bem cara. aí? Me Tô te ouvindo ouvindo bem? bem. Você me ouve bem também? Joia, joia. Tá perfeito. Cara, que incrível. Bom, primeiramente, queria agradecer demais, né? Vocês, a turma da Ciência aí, que de fato estão muito engajados, ainda mais nesse período de pandemia, em estar transmitindo conteúdo, estar transmitindo conhecimento. Isso é muito importante nesse momento. Hoje temos uma particularidade que o nosso convidado dispensa apresentações, né? O Fabrício é um profissional incrível e a Ciência nem se fala, a maior plataforma para a construção civil. Então, muito obrigado pela disponibilidade, Fabrício, de estar aqui com a gente hoje, trazendo um pouco da sua bagagem para a gente debater esse tema, que é sensacional e com certeza de interesse de muita gente que está assistindo a gente aqui. Obrigado, meu caro. Cara, agradeço demais aí o convite também. Acho que é importante a gente aproveitar esses momentos, né, que, cara, todo mundo está concentrado em casa, a gente está mais limitado na mobilidade. Acho que é um ótimo momento para discutir, debater, aprender, ver coisas novas, tirar ideias da cartola, né? Eu não tenho dúvida que isso vai passar daqui a pouco, a gente vai voltar para a normalidade. Até vou trazer alguns dados interessantes aqui que eu acho que são animadores, né? A construção civil basicamente já retomou o seu volume de trabalho aí anterior à pandemia, né? Depois a gente fala um pouquinho mais de dados. E eu acho que, cara, todo esse volume que está acontecendo do próprio governo de desburocratizar, desmobilizar, né? Caixa Econômica hoje anunciando novas medidas. Cara, eu acho que a gente vai ter talvez aí um final de ano bem mais animador do que a gente imaginava e vamos ter um 2021 bacana, sabe? Então acho que a Que gente tem que se preparar para maravilha! essa arrancada. Sim, com certeza. E já se falava nisso antes, né, de 2020 como ano de retomada da construção civil. E é isso, não tem como não acontecer, até porque é uma indústria motriz, né? É uma indústria que leva, de fato, o crescimento nas costas, puxa consigo emprego, movimentação de consumo, investimento. Então, de fato, é uma indústria que ela não tem outra escolha senão crescer. E, Fabrício, eu acho que, assim, para começar a contextualizar aqui, quando a gente fala assim, utilização de ferramentas para a gestão de obras, eu acho que mais importante do que a palavra ferramentas aí vem a gestão, né? Porque, de fato, para você ter uma ferramenta para a gestão, você tem que saber, de fato, o que é a gestão de obras, né? E gestão é um tema nessa área nossa que dá muito pano para manga e está altamente discutida no cenário atual, né? Não é isso? Verdade. Cara, eu vou correr o risco aqui de talvez de falar alguma coisa que possa ser mal interpretada, mas eu acho que a grande ferramenta para a gestão são as pessoas, né? Perfeito. Antes de a gente usar qualquer outra ferramenta, cara, a gente depende muito da visão das pessoas, do entendimento, da clareza, né? Ainda mais num segmento como o nosso, a gente falava um pouquinho ontem, né? A gente foi fazer aí um Sim, entendimento aí de parte a parte para falar. sim, Cara, nós temos um segmento, e eu não canso de repetir isso, eu acho que isso tem que ficar, cara, tatuado na pele de todo mundo que trabalha na construção civil. Nós perfeito. temos um segmento que cara, ele é regionalizado, né? Sim. Haja vista que, se a gente for olhar no mundo inteiro, cara, a gente não encontra um volume grande de grandes incorporadoras, de operações gigantescas de construção civil espalhadas pelo mundo, né? Então não é uma característica só brasileira, é uma característica mundial. No Brasil, isso se agrava porque basicamente nós temos pelo menos aí 6 ou 7 países dentro do Brasil, né? Com Exatamente. características, culturas, uma série de coisas diferentes, Exatamente. né? Então, cara, eu acho que assim, a regionalização ela é fundamental no desenho da cadeia da construção civil no Brasil. Nós temos depois, cara, uma outra característica que é importante, que ela é o seguinte, é uma cadeia cíclica, né? Nós temos crises de tempo em tempo nesse segmento, é histórico isso, né? A gente não foge, Sim. ele faz esse movimento, né? E a própria atividade, ela é baseada em projetos, ou seja, ela é uma atividade que ela tem início, meio e fim, né? Perfeito? Diferente de Sim, sim. uma fábrica você consegue implementar, eu não estou dizendo aqui que é mais fácil, né? Mas você tem um Sim. efeito cumulativo muito maior, ou seja, você tem ao longo de 20, 30 anos um mesmo lugar. Tá? Eu estava falando aqui da questão da Oscilações. ciclicidade, É né? porque mas realmente o peso dessa live aqui não é para qualquer um, não. Então eu acho que nem a internet estava Tá preparada. certo, tá bom. É,
eu estava retomando aqui, falando um pouco da questão da ciclicidade da construção Sim. civil, né? Ou Uhum. seja, nós temos aí um desafio que é, basicamente, em cada obra a gente monta uma fábrica e desmonta, né? Então, isso é um problema. E a outra coisa, cara, por último, é nós entregamos produtos diferentes, né? Ou Perfeito. seja, a construção civil não produz uma coisa só, né? O engenheiro tem que lidar com características diferentes de produto, ora uma moradia popular, ora uma moradia vertical, ora um loteamento, né? Quem trabalha com infraestrutura trabalha com barragem, com estrada, com uma série de coisas. Então, eu acho que antes de a gente falar Ô, de Fabrício, ferramenta, de... sim, e Pode falar, perfeitamente pode isso que falar. você está colocando, se a gente analisar na visão da construtora, uma construtora convencional, ela tem que estar adaptada para entregar produtos diferentes, né? Porque ele nunca é Exatamente. difícil, a não ser que você lide, seja muito específico no micro nicho de obras que existem sim especializações, mas assim, uma Uhum. construtora que está no mercado, ela tem que estar apta a entregar vários tipos de produto, né? E é louco isso que se trata ainda como uma cadeia convencional, mas na verdade não é, né? Não, não é, cara. É uma cadeia extremamente complexa, é uma cadeia extremamente trabalha com uma demanda de capital alta, né? Lida com uma complexidade de atores externos, cara, bastante intensa. Você lida com clientes, você lida Sim. com órgãos governamentais, você lida com vizinhança, você lida com meio ambiente, né? Então, de fato, eu entendo que assim é uma cadeia que carece ainda de ser encarada de uma forma mais sofisticada. Eu não vou dizer profissional. Acho que, cara, profissionais, nós temos excelentes profissionais na cadeia da construção. Eu só acho que ela exige uma sofisticação de pensamento que ela ainda não Ô, ganhou. Fabrício, pode-se dizer que a indústria da construção civil está clamando por essa modernização e essa visão de implementação de tecnologia dentro do seu processo? Tá, cara, eu entendo que, assim, não só pelo ponto de vista de margens, né? Se a gente for olhar, as margens caíram bastante nos últimos Sim. anos, né? Uhum. As margens apertaram, mas o contexto, cara, o que está em volta da cadeia da construção civil, ela começa a te permitir muito pouco erro, né? Sim. Você começa a construir em lugares mais adensados, lugares com trânsito mais frequente, você tem riscos físicos, né? Você tem uma série de riscos construtivos, os materiais estão ficando mais sofisticados e precisam de mais capacidade de operabilidade desses materiais. Então, de fato, a construção civil precisa se sofisticar, né? Sim. E aí eu acho que a tecnologia, ela pode ser sim um grande aliado nesse processo de sofisticação, né? Perfeito. Ou seja, quando se entende que a tecnologia pode criar atalhos para você ganhar performance em coleta de dados, em análise de processos, né? E uma outra coisa que é fundamental para a construção civil, que é retroalimentar os projetos, né? Ou seja, criar insumo para o projetista Sim. projetar melhor, Sim. criar insumo para o construtor construir melhor, isso vem de feedback de dados, ou seja, de coleta de informação. Eu acho que é aí que a tecnologia pode exercer um papel fundamental. Perfeito. E aí você começa a ver que um software só, não existe software milagroso de resolver essa cadeia inteira, né? Porque a gente está lidando Não, com cara. empreendimento, mas tem todo um ecossistema ali que ele está altamente interligado nesse processo. É, é impossível, meu cara. Assim, eu tenho uma história de 20 anos aí com um grupo, né? Um grupo Dimas aqui de Florianópolis. Trabalhei quase 20 anos com eles. Trabalhei 10 anos distribuindo veículos, né? Concessionária de veículo, e 10 anos operando, sendo CEO da construtora incorporadora do grupo. Cara, assim, me, me, me chama a atenção que que a cadeia da construção civil tenha demorado tanto para entender que a tecnologia pode sim formar uma base robusta, né, de sofisticação, de operação, para dar mais segurança para a cadeia. Porque se a gente for olhar para trás, é uma cadeia que lida com um risco enorme, né, cara? A gente lida Sim, com um risco alto, né? sim. Tudo coisas pesadas, de certa forma é uma Segurança, cadeia a que própria interfere segurança do bastante. próprio trabalhador ali na Segurança, ponta, né? isso. Então, dentro desse cenário de complexidade, ah, o que eu acabei levando para o Cienge, olhando, acompanhando os 10 anos que eu trabalhei dentro da cadeia da construção, para ter uma ideia, hoje um prédio residencial de 10, 15 mil metros quadrados, né, falando aqui um pouco de construção específica de Sim, residência, sim. você encara aí de 30 a 40 projetistas envolvidos nesse prédio, Aham. né? Cara,
é desumano gerenciar 30, 40 projetistas, né? Porque são diversas disciplinas, uma interfere sobre a outra, né? Agora vem o BIM para tentar, de fato, melhorar essa relação, né? Juntar isso tudo. Então, o que eu levei muito para o Cienge foi essa visão assim, cara, eu acho que um software ele vai conseguir fazer bem algumas coisas dentro desse cenário. E as outras coisas, exatamente por aquilo que a gente falou anteriormente, né, que é regionalização, ciclicidade, variabilidade da entrega. Cara, cada região tem uma característica. Sim. O tempo de secagem do concreto muda, a composição de concreto varia, o tamanho do tijolo muda, a conformidade do tijolo muda, o comportamento do alumínio, do aço em determinada temperatura altera. Então, por isso que eu falei que acho que a principal ferramenta ainda são as pessoas, porque elas vão ter que ter a capacidade de traduzir para a região a necessidade daquela construtora, daquela obra, e olhar hoje em todo esse cabedal de soluções que existe, né? E dizer assim, cara, eu vou pegar uma solução aqui que faz a gestão, vou juntar com uma solução que faz o acompanhamento de obra, vou juntar com mais uma solução que faz o acompanhamento da qualidade, dentro das características de custo, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem várias regiões que não tem internet, então você precisa ter ferramentas que façam o trabalho offline, né? Então, o que eu tenho olhado e falado bastante para os engenheiros, para os arquitetos, para os técnicos, assim, cara, existe um mundo novo de trabalho, existe um mundo de oportunidades, né, para ser explorados com tecnologia, e acho que aqueles que entenderem isso mais rapidamente, que olharem para a tecnologia como uma aliada deles, eles vão ter, cara, bastante trabalho nos próximos anos. Sensacional. E, Fabrício, como você falou, a gente bateu um papo previamente, você trouxe um ponto que eu quero até destacar aqui, que foi o conceito do engenheiro integrador no meio desse processo, né? Porque agora, e até falando sobre aquilo que a gente estava comentando aqui agora, os processos de conversão, né, de um empreendimento, de uma obra propriamente dita, eles são tradicionais, né? Você precisa da pessoa, da conversão ali, de um serviço para, de fato, executar aquele empreendimento. Então, o caminho da inovação é aplicando tecnologia nesse processo. Então, não tem outra forma de inovar nessa indústria se não utilizando a tecnologia. E o papel do engenheiro agora vem como engenheiro integrador de tecnologia, metodologia e as próprias pessoas nessa dinâmica de inovação, né? Isso, cara. A gente estava falando um pouco ontem, né? E assim, obviamente, gente, assim, quando a gente generaliza, a gente corre o risco de cometer algum erro, né? Mas se a gente for olhar, as grandes oportunidades hoje de ganho de margem na construção civil, né, elas não estão na construção em si, porque os métodos construtivos eles já são conhecidos, né? Você consegue ter essa visão de que eu vou usar alvenaria estrutural, vou usar construção modular, vou usar eventualmente uma parede de concreto. Esses métodos já são conhecidos e os custos são conhecidos, né? Agora, se você olhar, existem dois pontos que ainda tem muita margem para ganho, que é na gestão do processo construtivo, nessa parte que sai lá do projeto para a execução, né? E no próprio projeto, né? Então, eu tenho visto algumas construtoras recuperarem margem, né, nos seus negócios, atuando fortemente aonde? Cara, na gestão dos processos, e aí processo é pessoas, metodologia e ferramenta, né? Não existe isso funcionando sem esses três pilares, tá? Então, você tem que ter pessoas que entendam a gestão e que consigam desenvolver essa visão de gerenciar o processo. Você precisa ter uma metodologia, você vai usar Lean, você vai usar Kanban, você vai usar, né? Existem tantas metodologias. E você vai aplicar a tecnologia, né? Então, diante desse cenário, eu acho que tem uma figura nova aí na engenharia, na arquitetura, que eu chamo de engenheiro integrador, né? Que é esse engenheiro que talvez ele saia um pouquinho do campo da engenharia civil, ele vai olhar um pouquinho mais para o campo ali da engenharia de produção, certo? E esse cara é um cara que ele entende o que é uma API, ele sabe conectar dois softwares, ele sabe falar um pouquinho da linguagem de programação, entendeu? Então, eu acho que isso é um campo, cara, é novo, né? Não é tão novo assim, mas acho que, cara, ele começa a ganhar escala agora, e acho que tem uma baita oportunidade de mercado aí se abrindo para engenheiros, arquitetos, técnicos, né? Acho que tem muita possibilidade. Sensacional. E se você parar para observar, você tocou num ponto que é crucial e, assim, começa a fazer a gente pensar, né? Construção,
né, ela literalmente tem um teto de ganho. Porque se você parar para pensar, você vai chegar, você pode ser o mais eficiente e ter a maior alta performance possível. Mas vai chegar num ponto em que seu custo direto e indireto você não vai mais conseguir reduzir porque precisa aquelas atividades de conversão serem executadas para o empreendimento nascer. Então, a única forma é você agregar valor nos processos através de ferramentas que otimizam o seu processo de gestão e que você use menos recursos, material, pessoa, equipamento, para de fato agregar e potencializar seus resultados. E outra palavra que eu queria destacar que você falou aqui foi escala, né? Você, para ganhar escala, você necessariamente precisa a mesma estrutura e poder atingir uma área maior. Se você fala de empreendimento convencional, não tem jeito. Se você escala, você vai ter que montar a mesma estrutura para atender aquela demanda. Então, assim, a tecnologia possibilita aumentar o potencial de ganho, né? Muito bem colocado por você. E a questão do ganho de escala é fantástico para esse mercado nosso, né? Até porque a gente sabe que começa a quebrar o conceito que a performance da construtora se limita a ter obra ou não ter obra. E não é mais por aí. Exatamente, né? Exatamente. Existem várias cara, fontes de ganho. Eu vou falar um pouquinho de uma passagem aqui da empresa que eu trabalhei, né? E há um tempo atrás a gente falava bastante sobre a possibilidade de as pessoas na obra se auto-apontarem, né? De elas se auto-apontarem. E, cara, a gente falou isso, começou a falar disso há anos atrás, 8, 9 anos atrás. E hoje, nas obras dessa empresa, as pessoas se auto-apontam, né? Cara, os níveis de produtividade dos últimos anos cresceram absurdamente. Agora, nem por isso o engenheiro saiu da obra. O engenheiro hoje dessa obra, ele desempenha um papel, cara, que é bem diferente do que ele desempenhava 5 anos atrás. Sim. Ele é quase que um gestor de informações. O que acontece? Esse processo ele vai se acumulando e ele vai gerando novos ganhos. Por quê? Como o engenheiro tem tempo para sentar, olhar para os números e pensar, ele começa a reinterpretar os processos, ele começa a achar pontos de melhoria, né? E o processo construtivo, o processo de gestão construtiva, ele vai se aprimorando. Então, o que eu posso dizer para vocês assim, dá para fazer, dá para fazer. Cara, precisa de um pouco de paciência, precisa de um pouco de aposta, né? E, de novo, precisa de pessoas que queiram fazer isso, precisa de metodologia e precisa de tecnologia, tá? Teve um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente comentar, e eu não estou dizendo aqui que todo mundo deve fazer isso, né? Teve uma época que nós tínhamos 4 engenheiros na construtora e 4 programadores. Eu tinha para cada engenheiro um programador. Caramba, que legal, cara. E qual era o objetivo de ter um programador para cada engenheiro? Era fazer com que esse programador potencializasse o trabalho do engenheiro, né? Então, hoje os engenheiros são completamente digitais, eles entendem isso. Agora eles estão entrando, né, já numa fase bem avançada de BIM. Cara, nenhum deles perdeu o emprego. Todos eles estão fazendo trabalhos diferentes. Perfeito. E aí, Fabrício, a gente começa a ver que as habilidades, né, o desenvolvimento das competências, habilidades, elas não são as mesmas que eram exigidas, como você falou muito bem, há 5 anos atrás. E são 5 anos, é muito pouco tempo, né? Eu acho que um conceito fantástico, quando a gente fala assim, engenheiro tocador de obra, quem toca uma obra. Tem até aqui, eu acho que a Lorena estava falando aqui. Tocou, perfeito, eu já peguei o isso dela. Seguinte, Lorena, inclusive, é da nossa equipe aqui, nossa gestora de conteúdo. E o seguinte, o conceito de tocadora de obra é aquele engenheiro que resolve o problema. Beleza, até aí tudo bem, é um conceito que está comum, né? E aí você me trouxe esse conceito ontem, que com a industrialização e com ações como essa, por exemplo, associar um programador engenheiro, você começa a antecipar os problemas. E aí a gestão ela muda de figura. Porque você antecipar isso através da tecnologia te proporciona um ganho de performance absurdo, né? Cara, assim, para você fazer uma boa implementação de uma ferramenta, né? Vamos falar aqui de uma ferramenta de acompanhamento de obra, de planejamento, ou uma ferramenta de orçamentação de obra. Cara, ela só funciona se você começa a antever as coisas, né? Por isso que se fala, por isso que o BIM é tão rico, né? O BIM é muito rico porque
quando a gente faz um projeto em AutoCAD, né? E aqui, pessoal, vocês me permitam eu cometer alguma heresia, eu não sou engenheiro nem arquiteto, sou formado em administração, então, eventualmente, eu possa cometer alguma Me heresia. ligaram aqui na live, mas já cancelei. Tá bom. Quando a gente fazia um projeto em AutoCAD, né? Na verdade, o CAD nada mais é do que uma pena de... Né? Você faz um traço, fica o que vai acontecer, mas é diferente, por exemplo, de uma ferramenta de modelagem 3D em que você faz uma construção virtual, certo? Então, o que acontece? Quando você vai implementar tecnologia, cara, você não tem jeito de fazer isso de forma correta se você não começar a antecipar e antever os problemas, né? E aí, o que eu me deparei ao longo dos anos, conversando com os engenheiros são muito bem treinados, cara, e muito bem treinados mesmo para resolver problema. Né? Cara, a viga que tem que resolver, o desvio, cara, a estrutura e tal. Mas ele tem pouco treinamento nas instituições para trabalhar com um certo grau de antecipação do processo produtivo. Que é um pouco diferente, né? Olhando um pouquinho aqui para a gestão da engenharia de produção. Né? Então, o que acontece? Uma das habilidades eu acho que vai ter que ser ou levada para as academias, né? Ou quem está no mercado precisa começar a trabalhar um pouco mais isso, é essa coisa de olhar com um pouco de visão antecipada dos problemas, né? Porque isso vai permitir com que você desenvolva mais a capacidade de gestão, né? Gestão, em grande parte, é conseguir antecipar problema. É você olhar para ele antes e atuar de uma forma que ele se dissipe, né? De uma forma mais suave. Então, se eu pudesse dar uma dica de ouro, assim, cara, esse exercício de olhar para processos, né? Olhar com antecipação, pensar em linhas de produção, pensar em organizar os projetos de forma que eles possam ser executados numa cadência melhor, numa sequência melhor, isso automaticamente vai treinar as pessoas para que elas estejam mais aptas a fazer gestão e a usar tecnologia. Perfeito. E aí, se você parar para analisar, além dessa análise no empreendimento, análise na cadeia, né? Se você pensar que você toda hora está comprando, movimentando insumo, contratando um fornecedor, fazendo gestão de terceirizados dentro do seu processo, né? Gestão da comunicação o tempo inteiro, análise dos dados. E aí eu cito o Cienge. Cara, uma plataforma que integra. Eu estava conversando hoje com um grande parceiro, ele falou assim, ó, aqui a realidade é antes e depois do Cienge. Justamente pela noção e retroalimentação dos dados e a qualidade que a gente consegue imprimir no processo, né? Sua gestão fica na unha. Você consegue, de fato, mensurar o seu avanço. Isso é fantástico. Cara, assim, obviamente a gente pode falar do Cienge, cara, eu não vou aqui me ater ao Cienge, eu acho que, cara, a gente tem, né, mais do que falar do Cienge, a gente tem que falar de gestão de informação, gestão de processo. Cara, a gente tem que difundir essa mentalidade nas pessoas. Que, cara, e assim, ó, sendo muito franco, né? Não é um processo simples, não é um processo fácil. É um processo que você tem a tentação de voltar para a planilha diversas vezes. Né? Eu vou levar o planejamento de obra para uma ferramenta. Cara, isso dá trabalho, às vezes dá errado. Você tem vontade de voltar para a sua planilha, né? A cultura no time. Isso, cara, e aquela informação ela só vai se perenizar depois de algum tempo, ela vai se consolidar, você vai conseguir comparar uma obra com outra, né? Qual foi a sua eficiência numa obra, qual foi a sua eficiência numa outra obra, tipos diferentes de obra, qual que dá mais resultado, qual que dá menos resultado, né? Mas, assim, falando um pouco do próprio Cienge até, o que a gente entendeu foi assim, de fato, a gente está levando à risca essa visão de que a cadeia é complexa, ela é fragmentada, ela é cíclica, né? Ela entrega produtos diferentes. E aí, pensando nas pessoas que lidam nos diferentes rincões do Brasil, nós tomamos uma decisão há 3 anos atrás, eu não estava lá, foi uma decisão da empresa, né? Eu só estou levando isso a uma outra, talvez a um outro patamar agora, que é abrir de fato o Cienge para que ele se conecte, cara, com o máximo de ferramentas possíveis, né? Porque, de fato, a gente assume... o papel do engenheiro integrador na plataforma. Isso, a gente assume aqui que é impossível você ter um software que resolva tudo,
É impossível, não tem como. Cara, isso custa muito caro, isso fica desproporcional, né? Porque se você resolve atender tudo, ou você atende uma muito grande, ou você atende muito pequeno, né? E a gente sabe que o Brasil ele tem essa capacidade de mudar o tamanho das empresas com uma certa velocidade, né? Ora as empresas são pequenas, daqui a pouco elas estão grandes, depois elas estão médias, e isso oscila ao longo do tempo, né? Então, olhando muito para isso, cara, é que a gente entende sim que nós devemos ajudar o mercado a entender esse cenário. Nós não temos assim a capacidade de resolver todos os problemas da cadeia, né? E sim, a gente vem trazendo para perto do Cienge diversos softwares, pequenos, médios e grandes, pequenas, médias e grandes empresas, né? Que se conectem ao Cienge para que o engenheiro integrador da ponta, aquele cara que está lá na ponta, que está construindo Minha Casa Minha Vida, que está sujando o pé no barro, né? Que está lá no lugar sem internet, para que esse cara possa ter a possibilidade de escolher com que ferramenta ele vai trabalhar e como é que ele vai organizar essa solução. Sim. Sim. Não tem mais como a gente fugir disso, é uma realidade, é o que a gente estava comentando, assim, porque as indústrias estão se modernizando, o consumo está se modernizando, né? As próprias pessoas, na maneira como elas lidam com os processos, com seus meios de consumo, isso está se modernizando muito rápido. Então a construção não tem escolha a não ser modernizar esse processo. Então é incrível, eu acho que assim, a gente começa a se atentar à mudança que nós temos, a responsabilização que nós, profissionais da engenharia, para todo mundo que está ouvindo isso aqui, né? E se está gostando do papo, manda um aviãozinho, chama a gente, vamos fazer esse papo chegar para mais pessoas. E o seguinte, a gente tem responsabilidade nessa mudança, né? Até porque o nosso cliente não é mais o mesmo cliente que consumia o empreendimento convencional, né? Você viu hoje a Caixa Econômica Federal anunciando que vai fazer o registro eletrônico dos contratos? Não vi. Cara, pensa, isso há muito pouco tempo atrás era inimaginável. Exatamente. Né? Os contratos de Minha Casa Minha Vida em 14 estados já podem ser registrados eletronicamente. Né? Então, assim, cara, porque assim, não tem como você justificar um processo mais caro ou mais ineficiente quando você pode ter um processo mais barato, mais eficiente. A Caixa vai reduzir de 45 para 5 dias o prazo de assinatura do contrato. Olha para isso, cara. E você começa a ver que se você se atém ao processo, automaticamente numa mudança dessa você morre, né? Você morreu de imediato. Agora, se você atém a entrega, ao objetivo disso, então até o nome da live foi uma provocação para todo mundo que está assistindo a gente, que é o seguinte: o principal da utilização de ferramentas para a gestão é a gestão. É como que você pode potencializar o seu processo para a entrega e não para o seu processo. O seu processo você tem que buscar otimizar ele sempre, né? Tecnologia é meio, né? A gente tem que entender sempre isso. A tecnologia ela é um meio, né? E aí, cara, assim, o que eu tenho ainda a gente está fazendo agora uma grande pesquisa, né? O Cienge, junto com a BDI e mais outros. Eu não vou citar aqui para não ser injusto, eu não lembro de todos os apoiadores de cabeça, né? Eu acho que tem a Val Engenharia, o Agilin, a Prevision, não lembro se tem mais alguém, me perdoe se eu esqueci de alguém. Mas se vocês acessarem lá, tem uma página do Cienge. Nós estamos promovendo junto com a BDI, até saiu no site da CEBIC ontem, né, um grande estudo de maturidade BIM no Brasil. Tá? Por quê? Porque nós entendemos que como o maior player do mercado, né, com 3.300 clientes pelo Brasil, é nosso dever gerar algum tipo de informação que possa ser compartilhada com o segmento. Né? Essa pesquisa vai ser compartilhada com todo o segmento depois, com as instituições, com as empresas de software. Para quê? Para que a gente possa acelerar o processo de difusão do BIM no Brasil. Por que eu insisto nesse ponto, cara? Se a gente for comparar a nossa indústria com a indústria da automobilística, né? A indústria automobilística, num determinado tempo, o Loturco aqui está me lembrando, junto com o pessoal da Grant Thornton, que é o realizador. Então, é Cienge e Grant Thornton que realizam a pesquisa, e junto com a BDI, né? E aí temos aí alguns apoiadores também trabalhando com a gente. Porque qual que é a ideia? Se a gente for comparar com o segmento automotivo,
Ali na década de 70, as grandes montadoras, basicamente as 5 grandes, detinham aí 80% do mercado, né? Ou seja, a cadeia automotiva tinha um elo forte, que apesar de concorrente, quando era para ganhar dinheiro junto, elas se juntavam, né? Então as Sim, grandes sentaram e criaram o processo de nomenclatura dos SKUs, criaram um ordenamento da cadeia, da cadeia do segmento automotivo, e os saltos de produtividade da década de 70 para a década de 90 são absurdos, né? Se você comparar, se for pesquisar dados de produtividade da cadeia automotiva da década de 70 para a década de 90, você vai ver que, cara, a produtividade dela faz assim, né? Muito em função do quê? Em função de integração da cadeia, de toda a cadeia de valor dessa indústria. perfeito. Na construção civil, nós temos um problema. Nós não temos um elo forte na construção civil, né? A cadeia toda dispersa, toda fragmentada. A indústria, apesar de algumas serem muito grandes, elas não conseguem, porque elas fornecem pedaços da cadeia, né? Perfeito, Ou aço, perfeito. ou plástico, ou isso ou aquilo. Então, não vai ser por uma organização da cadeia de valor que a gente vai conseguir gerar uma visão integrada da cadeia, né? E em função disso, cara, eu entendo que o BIM pode ter um grande papel de uniformização dessa conversa, sabe? E aí talvez, cara, a gente tenha um ganho efetivo de produtividade através da modelagem, da construção virtualizada, ou seja, de uma unificação de linguagem de conversa, né? E a partir dos modelos, a gente comece a enxergar um pouco melhor o que está acontecendo, como a cadeia está se desdobrando, né? Então, a nossa aposta é contribuir bastante para essa difusão do BIM no Brasil, porque a gente acredita nisso. E tem um outro ponto, né, que eu acho que a cadeia da construção civil ela tem uma dificuldade adicional, que é assim, se você for pegar quase qualquer indústria, eles conseguem prototipar o que eles vão fazer, né? Perfeito. Você Chegou pega no o ponto que eu carro queria. prototipa, o avião prototipa, cara, peça plástica, TV, você prototipa quase tudo. Cara, como é que a gente prototipa um prédio, velho? Como é Sim, que prototipa uma rodovia? Né? Como é que exatamente. prototipa uma casa? Uma casa até dá para prototipar se for um volume de repetição grande, né? Então agora entra um pouco da construção modular, que eu acho que assim, ela tem essa capacidade, né? E Vocês está fizeram aí disruptando todo o uma, mercado, que é o Brasil ao cubo, né? Pô, vocês fizeram trazer o uma conceito live. para uma fábrica de obra, sensacional. Isso. Eu acho que a Brasil ao Cubo vai resolver bem alguns problemas da cadeia, né? Ela entra bem em algumas coisas, acho que outras talvez nem tanto, mas eles têm eles estão fazendo uma coisa que realmente faz sentido, que é eles conseguem fazer protótipos em fábrica, né? Exatamente. E isso te, te permite melhorar o processo construtivo, te permite melhorar performance acústica, térmica, resistência. Você consegue estudar esses modelos, né? Ao passo que, como é que a gente vai prototipar um prédio? Como é que você pega um apartamento do prédio, né? E você consegue fazer um protótipo, sendo Exato. que você tem pós-venda, você tem uma série de coisas para resolver. E Então, Fabrício, acho que o BIM pode ajudar bastante. perfeito. E assim, o Brasil Cuba é fenomenal. Inclusive, assim, além da live, a gente gravou um podcast com o Ricardo, tá saindo nos próximos dias aí. Então, assim, tá vindo um conteúdo excepcional. E aí, pegando esse gancho do que você falou, é o seguinte: a gente tem na cadeia da construção civil que precisa começar a mudar na mentalidade uma não integração dos processos de conversão, sim, porque é uma cadeia em que um tem que passar o bastão para o outro, mas mais do que isso começa antes, né? Até no conceito do projeto, e aí eu não estou falando do projeto construção, mas eu estou falando dos projetos complementares, arquitetônicos, né? Que são Uhum. desenvolvidos. E principalmente, quando você antecipa, não se trata de projeto, de processo, é informação. Cada um fala uma língua É, diferente no meio desse processo. Então, assim, o é. que você vê que a industrialização traz é a unificação da linguagem no ambiente. Então, quando você fala de fábrica, produtividade, você chega numa fábrica de qualquer que seja o produto final e você vai entender e vão falar o mesmo idioma. Na cadeia da construção civil, isso é um pouco, isso ainda não é uma realidade, mas Mas está é exigindo uma difícil. mudança nisso, né? É, eu sempre brinco com o pessoal, né? Eu, como venho do segmento, e às vezes a gente vai conversar com um desenvolvedor ou com alguém que trabalha ali na plataforma. Eu falo, cara, cotovelo, curva e joelho é a mesma coisa, só muda o lugar do Brasil que se chama, né? Verdade. Então, outra coisa, né? Eu lembro quando a gente ia fazer cotação e compra de fio, né?
fio azul, fio amarelo, cara, normalmente o cara vai lá e especifica fio e bitola, né? Ele não Uhum. especifica a cor do fio. Cara, então assim, todos esses detalhes que eles na verdade eram um traço, né? Eles, obviamente que tem projetistas que são muito detalhistas, sim. Eu já peguei projetos que a informação estava toda no projeto, né? Mas também peguei projetos que a informação não estava lá. Né? E aí você tem que ir adivinhando o que vai acontecer ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que o fato de a gente. Eu acho que o maior desafio do BIM não é modelagem, tá? O desafio maior é convencionar a informação. Acho que esse para mim é o maior desafio de Sim, todos, né? Cara, eu falar de banana, você falar de banana, eu falar de abacaxi, você falar de exatamente. abacaxi, né? Sim. Ou seja, fio azul 0,25, cara, é fio azul 0,25, né? Ou seja, todo mundo falar, ou então que a gente convencione que o modelo vai entender curva, joelho e cotovelo como a mesma coisa, a gente vai ter que achar uma Exatamente. forma de fazer isso, Porque né? precisa, afinal, como a gente falou, o Brasil num tamanho desse não tem outra solução. É diferente, então a gente vai ter que achar uma forma de se conversar, mas eu aposto que essa dificuldade que o BIM vai exigir em você simplesmente sair daquele traço, né, para você começar a discutir como modelar, como compor os elementos, como colocar os atributos, como especificar a construção daquele elemento, eu acho que isso vai forçar pelo menos uma melhoria na linguagem de parte a parte, entre projetistas, entre construtoras e entre empreiteiros e entre os seus executores lá na frente. E cabe Né? pontuar aqui, Fabrício, que quando a gente fala de melhorar e de processo, primeiro, a gente já está falando de presente, tá? Ninguém está falando mais de futuro, já é uma realidade. E outra, não estamos romantizando o assunto. A gente está falando em ganho de performance, a gente está falando em aumento de receita, a gente está falando em ganho de produtividade, a gente está falando em escala. Então a gente está falando em poder para a indústria da construção civil, que você trouxe no começo da live com o seguinte: é o ano, já voltou. Eu queria até entender mais. Como é que quer dizer que então a indústria da construção civil já eu não sabia dessa informação que a gente já Ah, está nesse cenário de retomada agora? tem alguns dados aqui que a gente pode divulgar, né? A gente tem um monitor aí de obras e hoje a gente basicamente está com 96, 97% das obras do Brasil em andamento, tá? Já foram retomadas, ou seja, Legal. obviamente que numa velocidade mais baixa em alguns lugares, com os cuidados com relação ao Covid, né? Sim. Mas essas obras estão em andamento. Tem um outro dado bem interessante, cara, que a gente viu, que foi o seguinte: na semana anterior à pandemia, nós tínhamos basicamente 4.500, 4.550, 4.450 usuários conectados à plataforma todos os dias, né? O pico, né? Sim. Na semana seguinte, ali o dia 18 de março, mais ou menos, cara, esse número caiu mais de 1.300 usuários, ou seja, ele foi lá para 3.000 e poucos usuários conectados. E nós ficamos nesse patamar por 2 semanas, né? Que eu acho que é um grande termômetro, porque, cara, como a gente tem clientes em todos os estados do Brasil, a gente consegue tirar um pouco do balanço do que está acontecendo. Uhum. Na terceira semana após o lockdown, o primeiro lockdown, esse número começou a voltar, certo? E hoje, cara, nós batemos um recorde de 4.850 usuários Que na plataforma. legal, cara. Então, parabéns a vocês, né? Então, o Que que é legal. legal? Eu acho que assim, o segmento está trabalhando, o segmento voltou, ou seja, as construtoras estão funcionando. Obviamente que aqui estou fazendo uma super ressalva, né? Claro. Funcionando com todas As restrições e as obedecendo às dificuldades e recomendações restrições, locais. obedecendo às regras, né? Aliás, a construção civil, no geral, tem dado um exemplo bem bacana no Brasil. Pouquíssimos casos de Covid nas obras, né? Com todos os cuidados. Tem sido bem bacana. Eu tenho acompanhado os boletins da CEBIC, tem sido muito legal isso aí. E, cara, a gente viu, acompanhando aqui alguns dados de venda, né? Que do mês passado para cá o volume de vendas também empinou. Que legal, Né? cara. Então, e aí a gente. Por que eu no começo da live falei que eu acho que a gente vai ter principalmente um ano que vem muito interessante, né? Cara, com uma taxa Selic a 2,25, né? Com o dinheiro parado no banco, cara, sem render absolutamente nada, né? Sabendo que aquela possibilidade de renda do dinheiro parado dificilmente volta no curto prazo, E né? que o dinheiro está oscilando. A gente está na maior estabilidade de câmbio que já se viu, né? Porque o mundo todo está sendo impactado por isso.
Existe uma grande chance de que as pessoas comecem a botar o dinheiro de volta na economia real, né? E o brasileiro, ele tem uma relação com o imóvel um pouco diferente aí de outros lugares do mundo, né? O Brasil, ele tem uma relação... O brasileiro foi muito castigado ao longo dos anos pela economia, né? Quem é um pouquinho... Eu tenho 47 anos, eu lembro de a minha mãe... ela recebia o salário dela logo depois do meio-dia, no dia 2 do mês, né? E ela deixava uma lista de compras em casa e ela me mandava para o supermercado a mais ou menos 2 da tarde e ela chegava lá pelas 4h30 para pegar a compra, porque das 2 da tarde às 4 o dinheiro desvalorizava. Sim. Ou seja, a gente perdia a capacidade de compra, né? O que que acontece? O brasileiro, ele tem essa memória inflacionária, ele tem a memória do dinheiro dele desaparecendo, né? Então, o brasileiro tem uma relação relativamente assim íntima com proteger seu patrimônio e ter um imóvel, né? Então, Fantástico. eu entendo que a gente ainda tem esse comportamento. Obviamente que isso não é no Brasil inteiro, eu acho que os grandes centros isso mudou um pouco, né? Mas eu entendo que a construção civil ainda é uma alternativa para o Brasil, isso só falando de residência, né? Cara, a gente tem agora o novo marco legal de saneamento, vai ser uma injeção de obra considerável nos próximos 10 anos, é importante, né? Sim. Basicamente, ele dobra o tamanho da construção civil, né? Falando um pouquinho de dados, né, o Brasil hoje tem aí perto de 9, 10% do PIB, né, que são 7 trilhões de reais, como dívida lastreada em imóvel, né? Isso dá 600, 700 bilhões. O Caramba. Brasil gera todo ano de dinheiro novo na construção civil, lastreado em imóvel, de 55 a 65 bi, né? Ou seja, a gente gera, em tese, 10% de dinheiro novo todo ano. Obviamente que tem aqueles imóveis que vão sendo Sim. quitados, né? E Uhum. esse número ele Vai mais ou menos balancear. fica ali. Uhum. Quando a gente olha para países como o México, o Chile, essa dívida ela vai para 20% do PIB. Então, em tese, cara, de forma saudável, nós poderíamos hoje dobrar o tamanho da construção civil no Brasil, né? Isso só falando em residencial e comercial. Quando Sim. a gente fala do marco legal de saneamento, a gente está falando de mais de 400 a 700 bilhões de reais em 10 anos. Ou Caramba. seja, basicamente criar um novo segmento da construção civil no Brasil, né, só para tratar de saneamento básico, que, cara, é uma demanda urgente, a gente tem que resolver isso. É uma vergonha o que tem hoje, o que não tem hoje de saneamento no Sim. Brasil e água Perfeito. tratada, né? Então, eu acho que tem um futuro bacana para a construção civil, tem muita coisa para ser feita, não sendo aqui, assim, fazendo projeções malucas, não, nem achando que, né, olhando com muita cautela, e tem muito espaço para esse perfil de engenheiro, de arquiteto, de técnico que junta pessoas, metodologia e tecnologia, integra isso tudo e monta um quebra-cabeça, uma solução que vai resolver o problema da construtora, cara, do Iapoque ao Chuí. Perfeito, 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 perfeito. E é incrível. E assim, a validação de tudo isso que a gente está falando para mostrar que é presente é que todas essas informações elas conseguem ser mensuradas através de uma empresa, por exemplo, o Cienge, que trabalha com uma plataforma na construção civil e que consegue ver em tempo real como é que está o cenário, como é que está esse termômetro hoje da minha construção. Então, assim, é louco você parar para pensar e você me trouxe uma reflexão aqui que será que no futuro não serão essas próprias empresas de tecnologia o próprio termômetro da construção ao invés daquelas pesquisas para entender? Porque você já tem informação em tempo real, né? Se o construtor trabalha nas obras Hoje, volta, então você sabe em tempo real o cenário. hoje a gente já consegue prestar algum serviço para alguns, né, para clientes e tal, a gente observando e monitorando algumas coisas que acontecem. Então, por exemplo, nós somos muito agressivos agora, em nenhum momento durante a pandemia a gente perdeu a esperança de que o nosso segmento ia atravessar a crise de uma forma bastante saudável, positiva. Obviamente que com problemas, mas por quê? Porque os dados nos diziam isso, né? Os dados nos dizem isso. Então, obviamente que, cara, tem as empresas, algumas se perderam pelo caminho, estão tendo dificuldades, não estou dizendo aqui que é fácil, que é simples, nada disso, né? Mas a gente conseguiu observar que passado aquele primeiro susto do primeiro mês, cara, rapidamente as coisas voltaram para um patamar obviamente difícil, mas um patamar em que as coisas aconteciam, né? E uma outra coisa interessante que a gente observou foi
as empresas mais digitalizadas do segmento conseguiram se mobilizar mais rápido para ir para o home office e Perfeito, conseguiram retomar mais rápido. perfeito, Sabe? Cara, perfeito. tem empresas da construção civil que são altamente digitalizadas, e a gente tem ótimos exemplos no Brasil, que elas estavam de um dia para o outro com todos os funcionários em home office, né? Trabalhando de casa, atendendo o cliente, resolvendo o problema, tocando as E coisas, aí, esse, acompanhando o que esse estava papo que a gente acontecendo. fala de ganho de performance, você começa a aplicar na prática, né? Assim, não é só performance, talvez, no seu. Claro que isso impacta diretamente no retorno, né? Na sua margem, Uhum, impacta, mas é exatamente na sua mobilidade, né? No seu dimensionamento ali de crescer, diminuir. Você está preparado para as oscilações que sempre vão acontecer. Eu acho que a construção civil consegue passar por essa crise, eu acho que com essa resiliência, porque para nós isso já é um padrão, né? Eu acho que exatamente. para a cadeia, eu acho que para os profissionais falam assim, putz, achei que ia melhorar, mas estamos na crise, não é mais aquela coisa, Estamos na meu, crise. tem mercados que estão É sendo isso. impactados aí que não sabem o que fazer, a construção civil falou, É, opa, retraiu, vamos é. ligar aquele modo alerta, e como você falou, quem já tinha entendido isso lá atrás, através da tecnologia, ganhou performance, opa, tô passando por isso aqui, abaixo da linha de tiro, entendeu? Então, Exatamente. isso é Cara, fantástico. eu gosto de fazer uma comparação, né? Eu penso hoje que as construtoras incorporadoras, né? O segmento da construção civil, comparando com o próprio segmento, né? Cara, eu acho que as construtoras elas têm que montar, na verdade, verdadeiras estruturas, né? E começar a plugar disciplinas em volta delas. Ou seja, as próprias construtoras têm que se transformar em plataformas, né? Porque como elas vivem de movimentos cíclicos, né? E a gente tem hora momentos em alta, hora em baixa, a gente sabe que o custo fixo para uma construtora, ela mata, né, o resultado da construtora, que você pode ficar ali 2, 3, 4 meses sem uma obra, ou no interregno de projeto e tal. E se você tem uma estrutura muito pesada, você pode ter dificuldade de sobreviver ao longo disso. O que eu vejo acontecendo, isso já tem aí exemplos pelo Brasil, né? Construtoras que conseguiram montar inteligência, tecnologia, para que elas tenham um núcleo duro ali que permanece com ela, que está o tempo todo, e elas têm profissionais indo e vindo, né? Que conhecem um pouco da tecnologia dela, da metodologia construtiva, da forma de orçar, da forma de projetar, da forma de planejar, e esses profissionais orbitam em volta dela, obviamente prestando serviço para ela e para outras construtoras. Então ela montou, na verdade, cara, um grande ecossistema, né? Sim. Quando a gente fala do Cienge, a gente separa o Cienge em duas camadas, né? Tecnologia, que a gente chama de plataforma, Uhum. e ecossistema, que a gente chama de negócio. Cara, uma construtora incorporadora, ela vai virar a mesma coisa. Ela vai ter uma camada de software aqui, né? De tecnologia, que é o quê? Cara, os projetos, as ferramentas, aquele núcleo duro que conhece a técnica construtiva, que tem as composições, que sabe como aquilo funciona, certo? E depois disso, tem, cara, uma camada de ecossistema, que são todos os profissionais, projetistas, que orbitam em volta dessa Informação, construtora, né? que vão gerar informação, vão gerir informação, vão gerar projetos, vão trazer novos negócios, vai trazer novidade, né? O que eu acho importante? Essas pessoas que estão fora da organização, elas estão orbitando em vários lugares, elas trazem inovação, trazem informação diferente, sabe? Essa oxigenação ela é importante para o negócio. Eu acho que isso é muito importante, até falando como engenheiro participando desse ecossistema, é que a gente começa a ser incluído nas conversas, né? A gente pode participar das rodas, porque por muito tempo a gente vendo todo esse cenário de inovação, de startup, de crescimento digital, e a gente se sentia a parte disso tudo. Porque, pô, aí o cara já imagina na obra, já imagina aqueles processos, e é real, nós temos parceiros que, assim, que utilizam essa inteligência, né? Por exemplo, estava com uma reunião até o pessoal da Grifo Engenharia mesmo que utiliza o Cienge, estava falando disso, porque falou exatamente isso, falou, cara, é outra capacidade de você dimensionar, inclusive, seu relacionamento com o cliente. Por quê? Porque eu conheço meus números, eu sei dos meus dados. Então, Uhum. isso faz total diferença no processo de gestão. E acho que agora a gente está incluído pode sentar na mesa também, falar de inovação e falar de tecnologia, né? Ah, tem muito campo para explorar, cara, dentro do segmento. Cara,
pessoal do segmento, engenheiro, arquiteto, técnico, cara, quem quiser, tem muita coisa para ser feita. A gente, inclusive, agora, ali no Cienge, a gente está planejando, aí estamos em primeira mão aqui para vocês, estamos preparando um curso que a gente vai Ah, legal, disponibilizar novidade, em para primeira mão engenheiros, aqui no né? EAP. A gente quer fazer cara, a gente quer fomentar essa disciplina no Brasil, que é esse engenheiro integrador, né? A gente vai preparar aí um material, vamos trabalhar isso com os engenheiros, que é exatamente para, cara, provocar os engenheiros, né? Provocar os arquitetos, os técnicos, assim, cara, tem muita coisa diferente aqui para vocês fazerem, tem muito campo de trabalho, tem muita oportunidade para fazer dentro do segmento, dentro da obra ou fora da obra, no escritório, melhorando essa relação escritório-obra, né? Que é sempre uma briga desgraçada, né? Tipo, Sim, o escritório, verdade, a obra, o escritório não sabe o que acontece na obra, a obra não sabe o que acontece no escritório, né? verdade. Como é que a gente melhora essa comunicação, como é que isso flui melhor? Então, cara, eu acho que tem muita coisa para ser feita mesmo. A gente está tentando, como protagonista do segmento, realmente a gente não pode se ensimesmar e falar só do Cienge e ser só o Cienge. A gente tem que contribuir para o segmento ganhar em produtividade, ganhar em tecnologia, ganhar em conhecimento de números, né? Ter mais informação. Então, obviamente que a gente, cara, é uma empresa, a gente ganha dinheiro, a gente atua no segmento, queremos crescer, queremos ofertar um bom produto, né? Estamos pelo Brasil todo aí atendendo com os nossos canais de distribuição, temos canais, cara, em todos os estados do Brasil, mas nós também temos que entender a nossa importância como o maior player do segmento, cara. A gente tem que contribuir para que a cadeia dê um salto de produtividade, e é isso que a gente está fazendo com Sim, pesquisa BIM, com sim, treinamento de sim, engenheiro, é isso que a gente sim. vai buscar fazer. Sim. E a colaboração chegando longe. A gente estava falando disso, inclusive, nesse campo aí que você trouxe da educação. A gente precisa de muita força, porque a gente tem muito profissional. A gente tem a nova leva de... Você acha que esse novo profissional, que ele é criado digitalmente, ele é um nativo digital, ele não vai conseguir se enquadrar numa construção civil tradicional? Ele não, simplesmente ele não consegue, né? Ele não conversa a mesma língua, talvez, de um dono de construtora que utiliza ainda aqueles processos tradicionais. Então, assim, a gente precisa de uma mobilização forte nessa área da educação, porque a gente precisa movimentar esses novos profissionais e os que já estão na cadeia, né? Porque, de fato, eu acho que é um processo que é um chamado que não tem mais como evitar, né? Cara, e assim, mas eu sou otimista, tá? Eu sou um otimista Eu também. inveterado, Eu assim, também. cara, eu acho que aquela imagem da cadeia da construção civil que a pesquisa da McKinsey falava, né? Acho que era Sim. da McKinsey, se eu não me engano, Que que é abaixo a só cadeia ganha da menos agricultura. da agricultura. Cara, eu tenho visto muita coisa bacana pelo Brasil, Sim. sabe, cara? Assim, obviamente que assim, ainda não é uma maioria, né? Ainda é um movimento, mas, cara, eu tenho visto muita gente se mexer. Eu tenho visto, cara, donos tradicionais de construtora participando de eventos de digitalização, E, olhando para o lado de sim, fora. Cara, eu acho que tá todo mundo mais sensível, sabe? Isso tá mais no ouvido de muito mais perfeito. gente e tem olhado para isso com bastante otimismo. E se você trouxer, a gente falou disso agora essa semana, se você trouxer o conceito das Construtecs, o universo que isso traz, né, tecnologia com construção, só esse segmento da construção civil, né, a gente mapeou, tem 540 na última pesquisa, 540 Construtecs hoje no Brasil. Duas são unicórnios. Tô vendo aqui, ó, quem tava falando aqui, tem o Ramon Deschamps ali, ó, tá aqui na live, cara. O Ramon Deschamps é filho de um dono de uma construtora tradicional aqui de Santa Catarina, RDO Construções, né? Ele Legal, tá, cara, cara. ele tá promovendo uma super digitalização na empresa, né? Então, Cara, que apesar de, bacana. assim, às vezes, cara, o pai não tá tão íntimo disso, mas ele abriu espaço e falou, cara, faz aí, vamos lá. Então, é isso que me deixa empolgado, sabe? Massa. Ô, Ramon, vamos fazer uma live aqui. Queremos trazer esse conceito para a galera. E aí, o seguinte, se você trouxer, né, 540, como eu estava falando, duas são unicórnios. A valuation Isso. acima de $1 bilhão. Ou seja, é um Isso. mercado. E faça a proporção disso, né, para você ter. É absurdo. É um cenário que é uma realidade e o profissional ele já entendeu isso. Né? A grande questão é que o profissional da construção ele já entendeu. E eu também sou um otimista inveterado. A gente está vendo, de fato, essa liderança dos movimentos e a gente está crescendo. Não tem. Eu fiquei muito feliz com esses dados que você trouxe aqui,
porque não só dão esperança, como dão motivação que, ó, precisamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar porque tem muita coisa a se fazer, né? Tem, cara, tem bastante Cara, coisa, só não vai, cara, só não vai conseguir fazer coisa quem não quiser, cara. Tem quem não muita quiser. coisa para ser feita. Tem Perfeito. muita coisa, tá? Cara, e o tempo Cara, eu só passa queria deixar voando. Traga, eu por só queria deixar favor. um recado aqui, Sim, cara, que é o seguinte, a gente tem no nosso perfil ali do Cienge Online, quem quiser participar da pesquisa BIM, tem um link lá para participar, tá? Cara, é legal assim se vocês puderem contribuir, difundir, porque de fato esse dado não é uma pesquisa exclusiva do Cienge, ela é uma informação que a gente quer ofertar para o mercado, tá? Então, a BDI vai ter acesso a esses dados, a Grant Thornton vai ter acesso a esses sim. dados, outras instituições a gente vai oferecer esses dados, de fato, para fomentar e orientar, cara, o desenvolvimento do BIM no Brasil. Perfeito, sensacional. O papo passou muito rápido, o Instagram já está me sinalizando aqui. E assim, Fabrício, bom, vamos pensar uma forma da gente conseguir mais esse ponto de vista que é incrível. E, na verdade, eu acho que essa oxigenação que a gente está trazendo para o mercado é fantástica. Quero agradecer demais a você, pessoalmente, por essa visão incrível, inovadora e de execução, que eu acho que a gente está... Assim, uma coisa é você falar da inovação, outra coisa é você executar a inovação. E é disso que a gente está falando aqui. Então, isso é fantástico. E, assim, agradecer demais a vocês, a Cienge também, essa plataforma que possibilita esse crescimento na construção civil. Então, cara, só agradecer. Foi fantástico.